E aproveitando até essa oportunidade, a FASU, ela fez o primeiro curso de pós-graduação em agribusiness, na época era agribusiness, 96, 97, da América Latina. Foi feito dentro da FASU. Então você tem que reconhecer seu limite para você não ser frustrado. Porque se você fala, você pode ser o que você quiser, você vai ser 99% das vezes frustrado. E a gente tem que ter muita humildade, o que falta em muitos técnicos, de você ir a uma propriedade, você vai passar conhecimento, mas você vai aprender também. Mas essa questão do podcast, ela também é um formador de Frankenstein. Você vê muito, aprende muito com as pessoas. Eu fico feliz de vocês formarem na FASU e outra que eu vejo, vocês têm um sentimento de pertencimento, como a gente tem muitos nossos alunos. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Sejam todos bem-vindos ao FazuCast, o podcast da FASU. Meu nome é Rayane Duarte, eu sou jornalista da instituição. Hoje aqui no estúdio nós temos dois convidados muito especiais, o José Geraldo Celani e o Walter Celani. Pessoal, muito obrigada por participarem, sejam muito bem-vindos. Obrigado, o prazer é todo nosso estar aqui. Alguém que está vendo a gente aí, ó, não somos gêmeos não, tá? É porque a gente é irmão mesmo, mas não somos... E a gente que agradece muito o convite, é um prazer estar aqui. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar da FASU, que desde muito tempo faz parte da nossa vida e vai guiar a gente até o final. Fico feliz de receber vocês. E além dos nossos convidados super especiais, eu tenho a honra hoje de dividir a apresentação com o nosso diretor da FASU, o José Olavo Júnior. Seja muito bem-vindo e obrigada aí pela parceria. Bom dia, Rayane. Hoje é um dia muito interessante, porque nessa mesa aqui nós temos 3 Borges. Entendeu? A borjaiada está em peso em Uberaba. Então, verdade. É um prazer estar aqui. Com os primos, né? A gente tem de coração, de carinho. E hoje vai acontecer uma coisa engraçada. Nosso primo aqui, Valtinho, vai ser o contrário. Hoje ele está do lado de lá. É verdade. Então vai ser bem legal, bem interessante. Para mim é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Já até peguei umas dicas aqui antes com o Valtinho. Falei, Valtinho e tal. Ele falou, não, você vai assim. Já me deu umas dicas, vamos ver. E o outro, nosso amigo Zé Geraldo, meu chefe, ele é do Conselho Fiscal nosso, então toda a nossa gestão a gente tem que prestar conta para ele. Então, benção, padrinho, tá tudo certo, tá tudo bem. Para contextualizar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o Walter Celani, ele está à frente do MFcast, que é um dos maiores, se não o maior podcast do agro. Tem aí uma expressividade muito grande em visualização, interação, em conteúdo de qualidade. E o José Geraldo, ele é servidor público, está há mais de 30 anos na Prefeitura de Uberaba. E, além disso, também está no Sindicato Rural de Uberaba e é conselheiro fiscal na Fundagre. E só para contextualizar novamente para o nosso ouvinte, o FazuCast ele surgiu em celebração aos 50 anos da FASU. E é claro que a gente não poderia deixar de contar histórias que fazem parte desse meio século de trajetória. Os irmãos, eles são ambos formados pela FASU, zootecnistas, aí formaram nos anos 80 e hoje eles vão contar um pouquinho da época de faculdade para a gente, também da experiência profissional que é muito vasta. José Olavo, você quer dar início aí às perguntas, começar a puxar para a gente? Gente, são tantas perguntas que eu tenho para fazer. Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta inicial. Como vocês conheceram a FASU, o que a FASU representa para vocês, qual o sentimento, bem, o Geraldo já até falou um pouco, mas o sentimento que vocês têm, e está aqui de volta e está nessa celebração de 50 anos da instituição, né? Fala primeiro que você é mais velho, eu vou respeitar, né? Bom, Você conheceu a faculdade pelo primeiro menos que eu. nesse momento. Vou te contar um negócio. A vida da gente, desde pequeno, ela sempre foi ligada ao meio rural. Então, foi uma escolha natural. Eu escolhi a zootecnia na FASU.
para mim, foi uma escolha que eu não mudaria. Mesmo tendo épocas que a gente passou a trabalhar em outro setor que não seja o do agro. Mas para mim a FASU ela foi muito mais que uma escola, né? A FASU ela foi para mim um lugar onde eu fiz muitas amizades, onde a gente teve lições com professores, com colegas, que a gente leva para a vida toda. Então ali foi um meio de amizade, um meio social e de muita aprendizagem, sabe? Era muito diferente de hoje. Hoje as coisas elas melhoraram muito em certos aspectos, mas a gente tinha mais ali, na nossa época, era uma faculdade menor, ela começou só com a zootecnia, então a gente tinha uma união muito grande, sabe? Com todos os outros períodos. Tanto é que a gente tem grupos de WhatsApp da FASU, né? E a gente não era da mesma turma, mas há uma integração entre nós muito grande. E isso para a gente é muito importante e a gente dá muito valor para isso. A minha formação partiu daí também. A minha intenção de fazer a faculdade de zootecnia partiu dessa base nossa de fazenda, de roça, de tudo, de gostar naturalmente disso. É uma coisa muito orgânica para a gente, a questão do lidar com a roça. E eu, obviamente, fui, o Zé Geraldo foi, eu também vou. Né? Então, eu fui junto para poder... E é uma coisa curiosa que o Zé Geraldo está falando aí, na nossa época, para quem está vendo a gente, o mundo era preto e branco ainda, né? O mundo não era colorido como é hoje. E eu falo isso porque a gente pegava os livros, até as fotos eram preto e branco. Então, as informações eram muito mais difíceis. E tivemos professores excelentes. Aí você pode elencar uma série deles com o risco de deixar muitos de fora. Mas alguns que marcaram muito a vida da gente lá, o Dr. Noel, por exemplo, que era uma figura ímpar. O Fernando Andrade, até outro dia eu estava conversando com a Carmen Pérez, e ela falando, olha, a pessoa que me ajudou muito lá na fazenda foi o Fernando Andrade. Eu falei, o Fernando foi meu professor. Então foi muito enriquecedor, e a convivência ali com diversos tipos de pessoas. Quando você vai para o nível universitário, aí você tem diversos tipos de pessoas, te enriquece muito pessoalmente, né? Você formar opiniões, formar conceitos, né? E a FASU foi muito boa por isso. E era uma faculdade muito acolhedora, né? Muito acolhedora. Você se sentia em casa. Você estava ali, eu lembro de um dos presidentes na época, um dos diretores na época, melhor dizendo, era o doutor João Francisco Naves Junqueira. Doutor João Junqueira, né? Era uma pessoa também, uma figura ímpar, de uma serenidade, né? Ele te punha de castigo sem te pôr de castigo, ele te dava bronca sem dar bronca, aquela pessoa tranquila. E também tinha as coisas universitárias também, as bagunças, as coisas. Não pode ficar só falando que eu era isso. Não, tinha bagunça de todo jeito. Um professor que eu gostaria aqui nessa primeira pergunta, de homenagear, que foi importantíssimo para mim, foi o doutor Itizuzi Fujikawa, professor de fisiologia. O popular Tizuza. O Tizuza. Ele que abriu para mim as portas para a minha vida profissional de uma maneira total. Porque eu saí da FASU, fui atuar na Bayer, mas na área humana. E eu precisava entender fisiologia. E eu, na época, eu apaixonei tanto por aquilo que eu comprei um Guyton. Eu estudava no Guyton, no livro da medicina. Então, aquilo ali me enriqueceu muito, né? Se a gente for falar aqui, vai uns podcasts com uns capítulos bons. Os professores que eu ia citar até são os mesmos. Então, você vê que é quase que uma unanimidade. E a gente tem muitas histórias curiosas, né? Como o Júnior estava falando, abre o campo. Na época, a gente tinha os jogos universitários, né? E aquilo era uma beleza, a gente fazer uma aproximação com outros cursos, né, da cidade, e as rivalidades nos jogos, né? E falando em Dr. Noel, que foi um dos mais importantes para mim, que me deu base, por exemplo, para eu vir prestar um concurso aqui na BCZ e trabalhar durante um tempo aqui na BCZ como técnico de campo. E era a matéria que eu mais sabia, né? Que a gente tinha ela na ponta da língua.
E foi muito importante para mim essa oportunidade de ter trabalhado na BCZ. Só para abrir um parênteses aqui, essa aproximação com os outros cursos de outras universidades era tão grande que saía briga, né? Uma rivalidade. A rivalidade era tão grande que era zootecnia com engenharia. A gente ia jogar futebol de salão, principalmente. Um dia teve um fato muito engraçado, que estava zootecnia e engenharia. Quem era do lado da engenharia? João Fatureto. O João Fatureto já mete medo por causa do tamanho, né? Porque os Fatureto, né? Aí o João pega, faz um não sei o que lá, aí a torcida começa a gritar, ele vira para a torcida e faz assim. Vem. Não falou outra coisa, o pau quebrou lá dentro. A sorte minha é que eu estava no canto da quadra, eu queria chegar, mas não conseguia, sabe? Mas eu estava nesse dia, ele pegou o banco e jogou na torcida. A torcida quebrou o banco e jogou nele de volta. Não, mas assim, isso ficou no passado, e isso era durante os jogos, né? Tanto é que a gente tem amizade muito grande com ele e com todos os outros. O João é uma moça, né? Uma pessoa fora da quadra. Fora da quadra é uma moça. Mas é muito boa. E pessoal, voltando aí, continuando no assunto de memórias da época da faculdade, vocês dois, se eu não me engano, ainda pegaram a época que a FASU era lá no prédio que hoje é a Prefeitura de Uberaba, né? Até antes de começarmos aqui a gravação, o José Geraldo estava comentando o tanto que é engraçado, igual, não sei se o pessoal vai conseguir ver, a Prefeitura tem uma torre muito característica com um relógio, dessa perspectiva de olhar o relógio na época de FASU e hoje em época de prefeitura. E como que eram para vocês lá essa vida, esse tempo que vocês passaram lá nesse prédio inicial que deu começo aí a nossa história, né? No meu caso, ele deu sequência à adolescência. A gente vê esse relógio aí, lá tinha a igreja, né? Tinha o anfiteatro. E antes da gente frequentar ali a faculdade, ao lado tinha um campo, né? Que era o antigo Champanhar. E a gente jogava bola lá. O pessoal jogava, o pessoal dos médicos jogava bola, e antes tinha um rádio da molecada. E a gente começou jogando ali, o futebol. Depois eu fui fazer faculdade ali, e hoje, há 30 anos que eu trabalho, 32 anos que eu trabalho na Secretaria do Agronegócio, a gente trabalha ali. Então, eu tenho um imã que me prende ali naquele lugar, que me traz só boas recordações. O duro é se virar cemitério, porque já enterra lá também. Igual a Praça Frei Eugênio, né? Antigamente era cemitério, hoje é escola, os lugares se reinventam. Pode ser, mas pode é muito ser. legal, isso que o Zé Geraldo falou, é muito importante. A gente era menino, jogava bola. Até algum tempo atrás, se procurar, tem umas fotos lá do Champanhar, com os médicos que eram ícones aqui em Uberaba. Era uma coisa muito legal. E a faculdade aqui era um colégio de padre, né? O Champanhar era um colégio de padres. Então tem a parte de cima que eu acho que eu devo ter ido uma vez lá. Eu também pouco frequentei. Na época da faculdade, né? Mas engraçado que quando a gente estava jogando bola lá, eu me lembro do Zé Maria, que ele deve ser uma das primeiras turmas de zootecnia. Ele é aqui de Uberaba, hoje ele mora em Natal. Nas festas que a FASU tinha, e ele depois, ele já era estudante lá e jogava bola. Então ele meio que foi um ídolo para a gente, né? Mas eu me lembro dele sair das festas, ficar deitado lá de fora do campo até começar para jogar. Então, assim, essa ligação ela começou antes da gente entrar na faculdade, a gente já tinha ali, que tinha muito jambo, ali tinha um jambo vermelho. Ali tinha uma granja, o quintal, o pomar lá era muito grande, era diverso. Você vê que a gente saía para o intervalo, dificilmente voltava no horário, porque o que tinha ali de mexerica, manga, abacate, tudo quanto é fruta tinha ali. E ali, assim, a gente sonha ainda com a presença naquele lugar. Foi muito importante para a gente, marcante, e como eu falei no começo, isso a gente não tem como não levar a FASU no coração para o resto da vida. E aproveitando até essa oportunidade, a FASU ela fez o primeiro curso de pós-graduação em agribusiness, na época era agribusiness, 96, 97, da América Latina. Foi feito dentro da FASU. E foi onde nós fizemos esse curso de pós-graduação que eu tenho hoje, foi lá. E, veja bem, agribusiness, na época nem se falava no agronegócio. Não existia o termo agronegócio, né?
Ô Zé, deixa eu pegar um gancho aqui de falar essa relação de vocês dois, né? É o grande foco hoje, né? E o Valtinho já começou a falar que ele foi para a zootecnia seguir seus passos, né? Modelos, lá em casa também, eu fui veterinário, porque eu fui ser veterinário. Anyway, mas como que é hoje e foi essa relação, assim, de irmãos? Porque cada um depois seguiu o seu caminho, né, Valtinho? É. E como é que é essa relação hoje, antes, hoje e futuro? O que vocês acham? Bom, na época da faculdade, ele tinha a turma dele, eu tinha a minha, mas tanto é que aqui no álbum de formatura, quando a gente vai descer o quadro para o banco, né, na época a gente colocava no banco, tá, o Júnior lá estava junto com a gente. Então a ligação nossa sempre foi muito grande. É verdade, como ele disse, ele saiu, foi trabalhar em outro local que não foi ligado ao meio rural. Eu trabalhei também um tempo antes nesse meio rural, depois fui para o Banco Itaú, depois voltei, quando eu fui trabalhar na prefeitura. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Secretaria de Agronegócio. Foi muito legal a gente trabalhar junto. E assim, a gente não pode falar muito, eu principalmente, então, porque eu sou meio mole, então eu vou... A gente vai ficando velho, vai ficando mole mesmo. Um dos sinais É verdade. da idade é esse de ficar muito sentimental. E para a felicidade nossa, tanto ele quanto eu, passamos por outros locais que não o meio rural, e hoje tanto ele quanto eu estamos ligados diretamente ao meio rural. A gente vai, se você for falar, quer dizer, eu e o Zé Geraldo somos irmãos, então todo irmão briga, todo irmão tem rivalidade, todo irmão tem problema. E isso aí não foi diferente na nossa vida, né? Então a gente brigou demais, tudo tal. Mas sempre você tem. O Zé Geraldo sempre foi muito mais dedicado do que eu. Ele sempre foi muito mais estudioso do que eu. Levava muito, até hoje, muito mais a sério, né? Eu gosto da parte mais leve da vida, né? E o Zé Geraldo é muito dedicado, muito focado nas coisas, né? Eu vou mais pela sensibilidade, tudo. E nessa época não foi diferente. O Zé Geraldo era um baita aluno, então ele formou, foi indicado para uma série de coisas, para a BCZ, para a Nestlé na época, né? Então ele teve mais oportunidades devido à melhor competência dele dentro do estudo. Isso aí foi uma coisa óbvia, né? E a gente tem que admitir isso e reconhecer. Eu acho que a vantagem do homem é quando ele começa a reconhecer as fraquezas dele e a força do outro. Isso é muito importante, né? E o Zé Geraldo sempre foi melhor nisso. E eu, desde menino, eu gostava de comunicação. Com 13 anos, eu trabalhava na rádio, né? Então, isso para mim era uma diversão. A comunicação sempre foi a parte divertida da vida. E o Zé Geraldo sempre mais sério. Mas, o que ele falou, a gente saiu do agro, mas não deixou de ter isso dentro da gente. E acabou voltando, né? E tudo isso, eu, particularmente, devo muito ao meu irmão a vida que eu tenho hoje. Porque quando eu voltei, eu morava em São Paulo, voltei, a minha situação, eu estava que nem lombriga. Se eu saísse da merda, eu morria, né? Então, a situação era feia. Então, aí eu fiz concurso para a prefeitura, passei, fui para a Secretaria de Saúde, tudo a ver comigo, né? Só que eu não fui ser médico, né? Não tinha jeito. Então, fui trabalhar no CAM, no centro médico ali, no Hospital Santa Cecília. E ali, logo o Zé Geraldo tentou me ajudar para ir para a Secretaria da Agricultura. E aí fui para a Secretaria da Agricultura como assistente administrativo. E aí ele conseguiu, quando a ovinocultura começou a ficar em destaque aqui, né? Então, na época, o Zé Humberto Guimarães era o secretário, também a quem eu devo muito, não posso negar isso, né? E aí o Zé Geraldo conseguiu, não, você vai mexer com esse negócio de ovino aí. E eu fui. E isso me projetou nacionalmente. Então eu passei a ter... Aí eu fui trabalhar na televisão com ovinocultura, viajei o Brasil inteiro, dei consultoria no Brasil inteiro de ovinocultura, ainda de vez em quando faço isso, mas muito espaçadamente, mas graças a essa relação com meu irmão.
né? Graças a essa coisa de família, que é a base de tudo e que não adianta você negar essa base aqui ou desmerecer essa base, porque isso reflete no futuro. Então, o Zé Geraldo é uma pessoa a quem eu devo muito como referência de profissão e também como irmão. E irmão eu divido a palavra irmão. Eu só fui porque ele me deu uma mão muito grande, né? Criei essa agora, é boa, né? Eu gostei também. Gostei. Eu achei muito bom, e só podemos usar, né? Então, eu tive isso com o Zé Geraldo. Então, ele me deu uma mão muito grande. Hoje, eu estou onde eu estou, repito, por causa das oportunidades que ele me proporcionou. Então, isso aí foi muito legal. Não, eu tenho que falar agora. Essa admiração é mútua. Pelo respeito que eu tenho, pelo profissional que ele se tornou, e também a admiração que eu tenho por ele. Então, isso é uma via de mão dupla, né? E aproveitando aqui a sua presença, Júnior, dizer que eu me formei em dezembro de 84. E eu estava em São Paulo e a minha mãe me ligou, a nossa formatura seria de dia 14 de dezembro. Antes de 14 de dezembro, minha mãe, vem aqui que tem uma oportunidade de trabalho para você. O seu pai, Zé Olavo. Olha. Me chamou que numa fazenda de vocês em Mato Grosso, que ele tinha escolhido lá 4 alunos, 5 alunos do curso que estava se encerrando e que meu nome estava entre eles. Eu fui lá conversar com ele para a gente acertar a ida minha para a fazenda, mas por alguma coisa que não deu certo, acabei passando por um amigo meu que foi. Então, assim, é muito legal isso, né, ter você aqui agora e a gente poder falar do seu pai, que foi a primeira pessoa que me deu chance, né? Eu já saí, antes de formar, eu já saí empregado. Mas demorou muito, não, eu estava aqui na BCZ. Então, isso foi muito importante para mim, é um reconhecimento da faculdade em apresentar esses nomes e de eu ter oportunidade de conversar com seu pai, que foi sempre um grande criador, presidente da BCZ, e isso envaidece a gente. Tá vendo como é que as coisas é? Agora você é meu chefe. Como o mundo ele gira. O mundo dá volta. Ele te tratou bem, né, Zé Geraldo? Muito bem. Então tá. Muito bem. Vai que ele quer vingar, né? A gente tem que saber, né? É bom se prevenir. Aliás, ele me disse até o seguinte, ele falou, olha, tem nome de 2 moças aqui da sua turma, mas como a minha mulher é muito brava, eu vou chamar os meninos primeiro, para depois conversar com elas. É muito interessante, pessoal, uma relação muito bonita de parceria e mais bonita ainda por estar na mesma profissão e ao mesmo tempo por seguir caminhos diferentes. Igual você estava falando, a questão de fraquezas e forças é muito uma questão de perfil também, né? Cada um tem o seu perfil, tem aquele seu potencial para ir para uma área mais específica. E eu gostaria de falar de um ponto, Walter, que você citou, da questão de na adolescência, muito cedo, tá na rádio e hoje, ainda dentro da zootecnia, tá num lado diferente, que é o lado da comunicação, do MFcast. E eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência. Eu estava até escutando um pouco, escutei inclusive o episódio com o seu irmão. Você tem uma visão de vida muito interessante, muito inspiradora, digamos assim, um jeito bonito mesmo de ver a vida. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de ser comunicador, de estar conduzindo aí, enquanto apresentador, esse podcast. Deixa eu fazer só uma observação antes dele responder. O Júnior, como ele disse, com 13 anos ele já estava na Rádio Sete Colinas. Muita coisa que é feito hoje, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, o Júnior já fazia. Então, ele estava muito à frente do tempo. Do tempo. Eu vou falar de 2 coisas que você falou. Você falou do inspirador aí e tal. Eu sempre vejo, e hoje a
a dedução é muito óbvia, mas muitas vezes o óbvio não é dito e não é vivenciado porque é muito óbvio. Então ele passa batido. Então a gente, quando se torna, você vai ficando mais velho, você reflete mais sobre a vida, cria suas teorias a respeito da vida. Hoje eu gosto de ler muito sobre filosofia para entender como os outros gostariam de entender o que se entende hoje, né? E você desenvolve as suas teorias. Eu estou até pensando, estou começando a montar para poder fazer um livro sobre análise de filosofia, né? Analisando como leigo o que esse pessoal de filosofia falava. Então, para mim, o filósofo, a primeira conclusão que eu tive é aquele cara que fala de tudo sem entender de nada. Né? Então, essa é uma característica do filósofo. Eu faço sem entender de nada, eu estou forçando a barra, mas é uma coisa muito superficial. Então, mas o que é um ser humano? O que a gente é? A gente nada mais é que, a grosso modo, um Frankenstein. Porque você não nasce você. Você vai se formando e se moldando à medida das relações que você cria, dos ambientes que você frequenta, e isso vai te fazendo como pessoa. Então você tira conclusões dos relacionamentos que você tem, das relações que você tem, te formando. E você aí forma teorias a partir daí. Então, esses fragmentos que nós absorvemos, isso é muito importante, eu acho, principalmente para quem é mais novo e está vendo e ouvindo a gente, ver o seguinte: se a gente é uma coleção daquilo que a gente aprende com os outros, então é muito fácil de você se tornar uma boa pessoa e um bom profissional. Basta se cercar de pessoas que vão contribuir para o seu crescimento e não para o seu descenso. O que é importante de hoje em diante na sua vida? É poder sentar numa roda e falar qual a cerveja que te deixa com menos ressaca, a cachaça que te deixa menos bêbado, ou qual é a teoria que vai ajudar um produtor rural a crescer e, consequentemente, você como profissional. Então, é uma escolha que você tem baseado na sua experiência de convivência. Então, convivam com pessoas sempre melhores que você. O meu tio tinha um papelzinho, meu tio foi-se embora muito cedo, com 23 anos, ele tinha um papelzinho na carteira dele. E nessa carteira ele dizia a seguinte frase: é preferível ser um pequeno entre os grandes do que ser um grande só por estar entre pequenos. Então, busca sempre alguém melhor que você vai poder. Porque naturalmente, um dia você vai ser uma dessas referências e vai ser buscado para compor a vida de outros. E quando essa questão da... Eu sempre quis trabalhar, eu queria dinheiro, né? Eu queria dinheiro para gastar com porcaria. Eu nunca fui um empreendedor, não tenho a menor condição de ser. Hoje eu trabalho no MF Rural, lá no MF Cash com o Roberto. O Roberto é um empreendedor de mão cheia. E aí o brinco fala o seguinte: se você der 3 milhões para mim, 3 milhões para o Roberto, ele multiplica. Daqui um ano eu tenho 1 e ele tem 6. Eu não sou empreendedor. Porém, pode ter certeza que para ele ganhar os 6 fui eu que ajudei. Minha parte é executiva. Então, quando você se reconhece, é muito mais gostoso de você crescer na vida. E você reconhece seus limites. E tem outra coisa que muita gente fala, só, o cara chega para o filho: você pode ser o que você quiser. Não. Você nunca vai poder ser o que você quiser. Você pode ser aquilo que a sua aptidão natural for melhor para você. Você pode, sim, ser melhor naquilo que você escolheu para ser. Mas eu não vou ser jogador de basquete, eu sou baixinho. Eu não vou ser jogador de vôlei, não cabe mais na rede. Então, você tem que reconhecer seu limite para você não ser frustrado. Porque se você fala, você pode ser o que você quiser, você vai ser 99% das vezes frustrado. Então, quando eu fui para a comunicação, eu cheguei para minha mãe: vou vender picolé. Não, eu quero carrinho de picolé porque eu ganho dinheiro. Aí minha mãe já pegou, tal, e tinha um conhecido nosso, o Olavo Sabino de Freitas, que era diretor, então, da Rádio Sete Colinas, me arranjou lá. Naquela época era rádio escuta. Eu botava um fone no ouvido e escutando as rádios. Era rádio Globo, Tupi, Guaíba e Gaúcha. Para ouvir e digitar não existia, né? Embora fosse coisa digitais aqui, mas era máquina de escrever. Então, eu escrevia para o jornal das 11 horas da noite. Então, eu ficava ali escutando aquilo. O rádio estava aí, era ondas curtas. Você nem imagina. É claro, não existia FM nessa época. FM não existia, não. Aí eu ficava lá escutando aquele negócio e no auge da notícia, ferrou tudo.
Aí o Olavo Sabino, muito experiente, calma, nós vamos deduzir. Aí você deduzia o que ele falou ali no meio. E tocava aquilo. E eu adorava a comunicação, porque, como eu falei, para mim era uma diversão. Eu me divertia fazendo aquilo, era gostoso demais. E hoje, com o tempo passando, me voltou essa oportunidade, através do MF Rural, que me proporcionou isso. E eu conversando com o Roberto, a gente viajando muito junto, precisamos fazer um podcast. Será que dá? Será que não dá? Vamos para São Paulo. Aí fomos olhar a sala em São Paulo para poder alugar, porque seria o lugar com mais gente disponível para a gente levar. E aí o irmão dele, que é o Renato é eu costumo brincar, ele é o chato dos irmãos. São 6. Ele é chato porque ele é detalhista ao extremo. Vamos analisar. E graças a ele, nós temos hoje um podcast que é muito bem conceituado, que o Renato é o chato. Se dependesse de mim e do Roberto, ia ser um fracasso, um fiasco. E aí o Renato, não, com aqueles detalhismos todos, e nós demos muita sorte. Logo no primeiro episódio, o primeiro corte deu 1 milhão de visualização. E de maneira orgânica, nós nunca impulsionamos nenhuma publicação. E foi orgânico. Então, por ser orgânico, a coisa cresceu muito rápido. Então, e eu nem participei do primeiro, porque a minha sogra tinha sofrido um acidente aqui em Uberaba e eu tive que vir de última hora. Mas essa questão do podcast, ela também é um formador de Frankenstein. Você vê muito, aprende muito com as pessoas e forma mais uma vez. A gente está sempre transformando e formando, né, baseado nas coisas que a gente vê. É muito gostoso. Então, hoje, eu me divirto muito mais fazendo isso que eu faço e que altera a vida de muita gente, influi na vida de muita gente. Muita gente hoje nos agradece nas feiras. Olha, mudei minha vida por causa de vocês, eu assisti o episódio tal, isso aí mudou minha vida profissional. Aí, outro dia chegou um menino para mim, eu vou fazer zootecnia por causa do senhor. Eu falei, que beleza. Vai na Pazu, né? Isso. Pode fazer, mas não me chama de senhor, não, pelo amor de Deus, né? Mas é muito legal. Eu me estendi um pouco, mas para poder contextualizar e poder justificar tudo isso. Então, trabalhar com comunicação é muito gostoso, desde que você trabalhe com responsabilidade, né? Mas isso você tem que ter talento para isso, porque ele estava falando aqui, eu estava lembrando. Depois dele sair da rádio, eu também trabalhei lá. Um pouquinho como rádio escuta e depois na FM. Nos discos, eu tinha programação. Eu me lembro que num domingo estava meu pai, minha mãe, meu avô, tudo para a fazenda num churrasco, e eu estava lá na Rádio Sete Colinas, colocando disco, tirando disco, fazendo aquilo. De repente me deu uma vontade doida de ir no banheiro. Falei, não aguento, deixei tocando lá uma música do Zé Ramalho, Avorrai. E fui no banheiro. A hora que eu chego, um pinguim, um amigo nosso, falou assim, onde é que você estava? Eu falei, por quê? Eu cheguei lá, estava Avorrai. Furou o disco. Zé Ramalho gago. Adivinha se eu não dancei. Então, assim, isso é um dom, sabe? Se ele tivesse feito jornalismo, eu não sei se ele seria tão bom quanto ele é hoje. Não era bom. A experiência dele é muito maior fora do jornalismo do que propriamente dito. Eu fiz essa passagem também, mas não era uma coisa minha, não. Quase que você inaugura o remix laterais sem nem saber, olha aí. Foi o primeiro Alok da história. E o mesmo Olavo que deu chance, ele estava escutando a rádio lá, eu fiquei perdido. Ô Zé, pegando esse gancho aí, você trabalhou muito tempo, trabalha ainda na prefeitura. Você tem algum caso assim para contar para nós assim da secretaria, alguma coisa assim que aconteceu? Olha, tem coisas demais, mas eu queria fixar num ponto que abrange várias coisas. A assistência técnica nossa no campo, que quando o Júnior até citou e eu fiquei pensando nisso, é melhor se sentir pequeno mediante avários grandes do que o oposto. A gente, principalmente, assistência técnica para pequenos e médios produtores. E a gente tem que ter muita humildade, o que falta em muitos técnicos, de você ir a uma propriedade, você vai passar conhecimento, mas você vai aprender também. Esse aprendizado que você teve aqui, você leva para outro produtor.
Nós tivemos a oportunidade de atender juntos, eu e o Júnior, o seu Saul Gouveia, que é um pequeno produtor lá da Mata da Vida, Santa Rosa. E muitas vezes ele te testa. Ele faz uma pergunta sabendo a resposta, mas ele quer ver como que você responde aquilo. E você passa a ter a confiança dele quando você faz uma aproximação maior. Ontem, inclusive, eu estava numa palestra de um colega meu do Abílio, e ele falando justamente desse assunto aí, que é a empatia técnico-produtor. Eu acho fundamental você ter essa empatia junto com o produtor. E até vou deixar para o Júnior contar dessa passagem, de alguns detalhes que a gente conversava com o produtor às vezes não acreditava. Eu vou contar uma parte, ele tem duas do mesmo produtor. Chegou lá, estava o doutor Antônio de Bastos Garcia, né, que foi secretário, que Deus o tenha, e ele explicando para o seu Saul como que fazia o silo e coisa e tal. E aí, ele sentado com a gente e falando assim, pois é, eu fui aqui, fiz o silo e fiquei pensando, como é que aquele senhor quer me explicar uma coisa que eu fiz a vida inteira, eu sei melhor que ele, mas eu vou testar isso. E ele testou, falou, e você tinha razão, ficou melhor do que o meu mesmo. A nossa maior satisfação, o nosso maior pagamento é ver um produtor que você atendeu, ele ter um upgrade, ele cresceu um pouquinho, ele melhorou. E muitas vezes você chegar na fazenda, na propriedade e dar, faz isso, compra isso, é muito fácil. É para a gente, não para ele. Mas como a gente já viveu isso, como a gente já esteve no lugar dele, com meu avô, com meu pai, então você consegue mensurar isso e às vezes a gente consegue muita melhoria apenas com manejo, com mudanças básicas, você consegue fazer uma melhora para o produtor rural. E isso, quando ele tem essa melhora e vem falar com a gente, esse é o melhor pagamento que a gente pode ter. É fato. O Geraldo foi muito feliz nessa coisa que ele está falando. A gente fala, eu já falei isso e eu quero repetir porque tem muitos alunos da FASO aqui que vão poder assistir esse bate-papo e aproveitar alguma coisa que a gente possa falar. É que eu começo dizendo o seguinte, tinha uma matéria na faculdade que eu sempre achava um absurdo. Para que ter uma coisa dessa num currículo? De que me serve uma bobagem dessa? Ainda mais um padre dando aula, que era extensão rural. Eu achava aquilo ali um absurdo. Que papo furado. Ir numa comunidade rural, conversar com os caras, ficar anotando as coisas. Hoje, eu vejo que era a matéria, se não a mais importante, uma das mais importantes da faculdade, que é a extensão rural, porque nada mais é que uma coisa que hoje está caindo muito devido ao uso de inteligência artificial, essas coisas que são relações pessoais. E relacionamento é o que te faz crescer na vida. Então, isso é muito importante. E extensão rural nada mais é do que relacionamento. É você estar lá e conhecendo aquele a quem você pode ajudar. E o Zé Geraldo falou uma coisa muito importante. Eu sempre digo o seguinte, se você vai para o mercado, você que está vendo a gente aí, você vai para o mercado, não tente ganhar dinheiro com assistência técnica, com consultoria. Ganhar dinheiro, quem ganha é menino, que ele chega, pô, me dá um dinheiro aí, vô, ô pai, me dá um dinheiro, ô tio, me dá um dinheiro. Tente receber dinheiro pelo bom trabalho que você prestou e pela qualidade de vida que você proporcionou melhor ao produtor rural. E o Geraldo fala, os pequenos e médios produtores são os que mais sofrem, porque tem dificuldade de ter uma assistência técnica, tudo. E quando você chega e pode mudar a vida do produtor rural com uma coisa simples, e a gente fala hoje de tecnificação rural, a tecnificação não significa investir em maquinário, isso aí é uma das fases, mas é fazer o básico, que melhora muito, como o pastejo rotacionado, principalmente para gado de leite mais intensivo, que o gado vai pastar sempre o capim melhor todos os dias e vai poder dar o máximo do seu potencial genético manifestado ali na qualidade de alimentação. Isso nós estamos falando de quem faz leite em pasto, né?
Sem contar de usar concentrado em coxo, essas coisas. Mas isso aí é uma tecnificação absurda quando você faz uma divisão de pasto. E isso aconteceu, uma coisa interessante, o seu Saul, esse mesmo produtor da Mata da Vida, ele estava dando capim de capineira para as vacas. Só que o capim tinha 4 metros de altura. Eu falei, ô Saul, vamos... Aí nós fomos lá para implantar o pasteiro rotacionado. E olha que interessante, a gente fez lá na época os 400 e tantos projetos de pastejo rotacionado para os produtores. Deve ter dado certo. Dado certo não, que implantaram foi uns 10 na época. Porque o produtor rural, geralmente, ele tem essa insegurança, ele fala, deixa o vizinho fazer. Se der certo, eu faço, não sou bobo, né? Só que ele torce para dar errado, porque ele saiu na frente, né? Ele fala, tomara que não dê certo, que eu fui o burro que não entrei junto, né? Então, aí o seu Saul é muito reticente ainda. Eu falei, ô Saul, vamos fazer o seguinte, antes de mais, vamos só fazer um negócio para testar. Eu falei, o quê? Eu falei, ao invés de você dar a capineira alta, dá o capim que está brotando agora, corta esse que está mais baixo, né? Aí você vai ter teor de lignina, aquelas coisas lá, tudo. Corta esse e dá para as vacas, só para ver uma semana. Eu falei, isso eu posso fazer. E aí nós fomos fazer um dia de campo e o seu Saul foi de testemunha, né? O seu Saul lá, a primeira coisa que eu falei, esses meninos foram lá falar, não é que deu certo, as vacas começaram a dar mais leite. Então, são coisas, são experiências que a gente passa, e o Zé Geraldo foi muito feliz nessa parte que ele fala. A gente não pode chegar numa fazenda, numa produção qualquer, como doutor. Não é porque você tem um diploma que você é melhor que o outro, não. O diploma só fala que você foi na faculdade. E aí é mais uma coisa que eu abro para os meninos que estão assistindo a gente. Olha, quando você passar no vestibular, você vai entrar na FASU, você está entrando numa baita faculdade, com uma estrutura, com um conhecimento absurdo, tá? Então você tem coisa de primeira, não se preocupa com isso. A hora que você chegar no Beraba, já procura um estágio. Começa a fazer estágio no primeiro período. Enquanto os seus colegas estão lá no boteco enchendo a cara de cachaça e contando para você como é que foi ruim no outro dia, você está aprendendo e vai sair muito lá na frente. Então, tenta fazer isso, que é muito... Eu sei que é difícil, a gente quando é novo gosta de se aventurar, tudo tal, mas tenta fazer isso. Faz parte. Aí, quando você tiver 40 anos, você vai estar numa outra condição. Isso é muito importante. Valtinho, só pegando um gancho aí, hoje as grades curriculares nossas, desde o primeiro período, eles já têm a matéria extensionista. E assim, são vários projetos que a gente faz. Eu vou fazer só um retrospecto em 2024, nós atendemos uma média, toda a escola, de 32 mil pessoas com projetos extensionistas. E aí os projetos extensionistas, assim, vão desde apicultura, ou eles vão à horta solitária, ou me ajuda alguma coisa assim, Raine, que mais? O Penat também. Não, Penat não está na coisa. Gente, são vários, são 22 projetos. O Pet Terapia. Pet Terapia, que é um negócio muito legal. Muito legal. Porque nós abrimos o curso de psicologia, acho que está na 3ª turma, se eu não me engano, e aí o pessoal pergunta, mas psicologia na FASU e tal? E aí você pega, você tem tudo a ver, porque hoje você tem muita integração dos animais com as pessoas. E tem uma matéria que chama Pet Terapia, que é um sucesso. O cachorro é o astro no negócio, né? E fora equicultura, equinocultura. Então, mudou muito a grade justamente para isso. E para atender as pessoas. Então, quando você faz assim, o atendimento é muito gratificante isso aí para nós. Demais, é muito legal. A gente já faz pet terapia desde pequeno. Porque lá em casa a gente já dormia com os gatos na cama, com os cachorros na cama. E continua hoje, até hoje é assim. Eu tenho o meu cachorro, que eu até pedi licença para o seu irmão, porque eu batizei o cachorro de Fred. Bom nome. É bom nome. Eu falei, Fred, você não vai ficar... Ele falou, não, o cachorro é bonito. Eu falei, bom demais. Eu falei, então vai embora. E até hoje, para mim, isso aí é um alívio grande. O animal é uma das melhores energias que tem. E o animal, aí você coloca entre aspas, é a pessoa mais honesta que você vai ter do seu lado na sua vida. Porque esse não está com você por interesse nenhum. Se essa roupa é boa, ele está com você. Se você ficar na miséria, ele está com você. Então, ele está interessado em você. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer enquanto profissionais. Quando você for fazer um trabalho com um produtor rural, não se interesse pelo
o que é esse produtor, interesse pela produção dele. Aí você está fazendo um trabalho legal. É muito bacana mesmo. Realmente, as extensões, ela tem tipo um perfil triplo, né? Porque ajuda o aluno a aprender, tem a parte de interação, de networking com outras pessoas e a parte aí fundamental também, que é um contato aí com o social, com a sociedade. A gente tem vários projetos muito bacanas que são abertos aí para a comunidade, voltado para a comunidade, mas enfim, é muito interessante. E pessoal, para a gente já ir caminhando para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, um pouco metafórica, um pouco meio poética para vocês discorrerem aí. Se a gente fosse pegar o José Geraldo e o Walter lá dos anos 80, da época da faculdade, como vocês definiriam ele e como vocês definiriam o José Geraldo e o Walter de hoje? Eu vou definir o Zé Geraldo, ele define eu. Ótimo, olha aí. Eu acho que é mais Vamos interessante. fazer uma coisa né? cruzada. Uma coisa para poder, o que cada um vê no outro, é importante, embora a gente já tenha falado disso no começo, mas o Zé Geraldo é uma pessoa muito estável. Não vou falar emocionalmente, porque Borges é tudo doido. A família nossa, o que é normal está errado, né? Esse menino tem problema, porque não faz nada. Então, o Zé Geraldo sempre teve uma estabilidade muito maior que a minha. Então, ele vai para a faculdade, ele faz a faculdade da melhor maneira, focado, estudando, se dedicando, tudo e tal. E aqui eu não estou dizendo que ninguém é santo, que não teve a parte... Eu posso abrir antes de eu falar do Zé Geraldo aqui, eu queria abrir uma coisa, porque é curioso, as histórias de faculdade. Claro. Tem duas passagens muito interessantes. Uma na prova do Fernando Andrade, que era a prova de anatomia. A gente tinha um espaço onde é a cantina da prefeitura hoje, e tinha um espaço, aí ficavam as mesas, e as mesas ficavam os ossos, né? E com um relógio que ficava 1 minuto. Então, a hora que o relógio fazia tim, você corria para a próxima mesa e estava lá. Você tinha que colocar o nome do osso e da estrutura. Eu lembro de uma que eu não esqueço, forame mentoniano. Se você perguntar onde é que está hoje, não tenho a menor ideia, mas tinha lá, está lá. E aí, a turma ficava numa salinha, trancada, num quartinho, e você não sabia que a hora que o cara saísse, não passar informação para quem estava no quartinho, né? Então saía. Então a gente pegava, já colocava os miolos na frente e pegava um radinho, e a pessoa se botava na frequência da FM e o cara ficava dentro da sala trancada ali, e o cara saía e falava, primeira questão é osso tal, estrutura tal, na mesa tal, e já ia passando tal, tal. E nisso tinha um almoxarifado nosso lá, e tinha o Modestinho. O Modestinho trabalhava no almoxarifado, e o que ele mais gostava de fazer é escutar a rádio FM. O Modestinho vai sintonizar. Joaquim, mesa tal, estrutura tal. Isso era o Edelson falando para o Joaquim, na minha turma. Aí foi lá e chamou o Fernando Andrade escutou. Tá? Aí começou resultado da prova. Fulano, 8. Ciclazinho, Joaquim, 0. Edelson, 0. Ninguém falava nada, todo mundo tomou ferro por causa disso. Né? Era muito engraçado. Né? O cara às vezes ia fazer prova de blusa de frio num calor horroroso, porque aqui estava o fone de ouvido na gola da blusa, escutando FM e as colas comendo. Quando eu falei que gostava de fisiologia, eu estudava, adorava aquilo. Né? Aquilo ali para mim não era estudo, era uma diversão. Né? E aí o pessoal me levava para a faculdade, levava lá para a parte de baixo para resolver as provas, porque o Itizus ditava a prova. Eram 5 questões. E eu ia lá para resolver. Então eu ganhava um dinheirinho resolvendo prova e ia passando a cola para dentro. Então era muito legal. Bom, dito isso, o Zé Geraldo sempre foi muito estável. Né? Então a chance do Zé Geraldo descer é muito pequena. Se descesse, voltava muito rápido, por causa dessa dedicação dele, por causa desse foco que ele tem até hoje. Né? Então, essa é uma característica dele que ele não mudou. Então, o Zé Geraldo, desde menino, sempre foi, o caderno dele era o mais caprichado, o meu, a letra era tudo atrapalhado, o dele não passava da margem, o meu não servia o caderno, eu perdia a pasta com o caderno e tudo. Né? Então, era sempre assim. E o Zé Geraldo manteve isso até hoje. Né? E o Zé Geraldo ele tem uma característica de respeitar muito as pessoas. Né? Ele não deixa, como ele foi muito feliz falando aqui da assistência técnica, ele não deixa, quando ele era técnico,
ele era o Zé Geraldo do jeito que eu conheci. E quando ele era secretário da Agricultura, ele é o Zé Geraldo do jeito que eu conheci. Ele não mudou a essência dele. Ele não deixou se levar por cargo. Isso é fundamental. Né? É quando você entende quem é você na vida. Né? O cargo não é você. Você está no cargo. O cargo vai continuar o resto da vida. Você vai passar. Nós somos né? passageiros. Nós somos passageiros, né? Então a gente tem que reconhecer isso. E deixar coisa boa. Então o Zé Geraldo fez isso. E eu repito a frase, que eu não sei se nós estávamos gravando quando falou. O Zé Geraldo tem um defeito. Ele não é político, né? Trabalhando em prefeitura. E ele tem uma qualidade enorme. Ele não é político. Então você vê que a mesma coisa pode ter duas conotações completamente diferentes, mas que pode levar para uma vantagem muito grande. Então o Zé Geraldo hoje é uma vantagem muito grande e vai sempre ser uma referência para mim nesse quesito. Não vou dar conta de chegar aonde ele chegou nessas questões, porque não é meu perfil mesmo. E eu me reconheci assim, não sofro por isso. Mas, se eu tivesse feito da maneira que ele fez, talvez tivesse sido diferente. Se tivesse diferente, será que eu estava aqui conversando com vocês hoje? A vida leva a gente pelos caminhos, a gente tem que... O negócio é ir. Não vai para o lado errado, não vai fazer coisa desonesta, essas coisas não. Mas, pelo menos, uma coisa, nós falamos, né? O Zé Geraldo mesmo contava isso. O cara já está discutindo isso essa semana na empresa. Não, porque você fuma, isso aí faz mal. Você que tem. Eu fiz, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu morrer, eu quero que o pessoal chegue no meu caixão, olha e fale, nossa, mas ele estava acabado, olha que situação. Do que eu chegar lá, eu falo, nossa, que defunto lindo, olha que exame de sangue perfeito, e eu morto. Então, já que é para ir, gasta gasolina tudo que você tem, não vai morrer de tanque cheio, né? Já deixa aí. É mais ou menos isso. Bom, para falar do Júnior, começando pelo cigarro aí, né, que eu me lembro que lá na faculdade ele começou e tinha lá o centro, né, que era o Cajoroca, né, o centro acadêmico nosso. Ele estava lá dentro fumando, a hora que eu entrei, jogou pela janela. Aí eu falei, peguei. Aí depois ele perdeu a vergonha e continuou fumando. É diferença mesmo de comportamento, porque capacidade é igual ou, na minha opinião, a do Júnior é maior do que a minha capacidade. Essa questão da fisiologia, que para mim era uma das matérias mais difíceis da faculdade, foi onde o Júnior se saiu melhor, foi inclusive... Ele dava aula, ele começou, ele era monitor também, aula particular para os colegas dele, então ele era uma referência nisso. E essa diferença que a gente tem é comportamental, isso vem desde menino. Ele sempre foi mais aberto, eu sempre fui mais recolhido. Mas o que ele fez, as oportunidades que ele teve, ele começou a trabalhar muito mais cedo que eu. Ele saiu para a vida muito mais cedo que eu. Ele tem, apesar de mais novo, muito mais experiência da vida que eu. Tanto profissional, pessoal, familiar, que eu não consegui alcançar ele. Então, hoje, eu julgo que ele está no ápice da profissão, o ápice da vida profissional dele. E isso é fruto do que ele mesmo disse, que foi a vida que foi levando ele para esse caminho. Ele sempre foi extrovertido, ele sempre trabalhou no meio de comunicação, isso é nato dele. Então, inclusive, há 2 semanas, foi aniversário de 86 anos da minha mãe, e estava lá, quando é para falar alguma coisa, eu já deixo o Júnior para ele falar. E ele tem uma veia também de cantor, né? E ele estava lá com o conjunto, cantou. Eu vi esse vídeo. Pois é, ele emocionou muito a gente, né? A minha mãe e todo mundo que estava lá. Então, assim, isso faz parte do caráter, da característica da pessoa. Então, o Júnior daquela época, vamos colocar assim, não é forte a palavra, mas a irresponsabilidade na época... Não, mas é mesmo. Hoje se transformou numa dedicação muito grande. O tanto que o Júnior viaja, o tanto que ele viajou, o tanto que ele conhece o país,
a experiência, a bagagem que ele acumulou esse tempo todo. Hoje, no programa, ele consegue transmitir e, ao mesmo tempo, captar das pessoas que estão lá. Então, mais uma vez, é a oportunidade que a gente tem, raras vezes, de falar do meu respeito por ele, da minha admiração e meu carinho por ele. E gostaria de falar da FASU. Mais uma vez, a FASU vai fazer parte da minha vida até eu morrer. A FASU, ela foi, é e será muito importante para mim. Ela é um símbolo que eu carrego aqui dentro comigo. Inclusive, só para dar uma aliviada, em 2016 eu comecei a fazer agronomia, né, noturno, mas como eu estava como secretário, foi difícil, que eu tive que abandonar, trancar. Quem sabe ainda volte para a FASU para fazer a agronomia, que hoje é um espetáculo, a faculdade, né, a condição que ela dá para o aluno, né? Então, quando eu estava como secretário ou não, como diretor técnico da área, a gente fez vários projetos junto com a FASU. Então, eu sempre trouxe a FASU para junto de mim. Então, ser o primeiro aluno da FASU a conseguir ser o secretário do agronegócio da cidade por 2 vezes, isso para mim, como zootecnista, vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, como zootecnista, como o primeiro funcionário de carreira a galgar esse cargo, e foi uma coisa natural que eu nunca procurei, nunca pensei. Foi naturalmente a chegada nesse ponto. E eu agradeço muito a FASU por isso. Deixou de fazer agronomia à noite porque ele enxergava as coisas, né? Já pela idade. Não, Cadê a lavoura? Não sei. É até engraçado, foi bom o Júnior tocar nisso, porque na minha época eu ainda tenho guardado os meus cadernos da FASU. E na época o pessoal pedia meus cadernos para tirar cópia, para estudar, porque eles não anotavam nada, eu anotava tudo. E eu tive dengue em 2016, tive que faltar 2 semanas. E eu vi, a hora que eu voltei para a aula, eu vi um grupinho de meninas que você vê que são dedicadas e que estavam ali anotando tudo. Falei, você podia me emprestar o seu caderno, que eu preciso tirar uma cópia. Ela falou, pega o seu celular, tira uma foto aqui. Meu Deus Coisa do céu, como que muda, né? Então, hoje o pessoal no quadro tira foto e vai, assim, a tecnologia ela melhorou muito o seu rendimento, mas, por outro lado, ela te deixou um pouquinho mais distraído, né? Que você deixa passar, tira foto, depois vai ver. E eu sempre tive essa mania. E quando o professor estava falando, a gente copiando, porque aquilo é uma maneira de você, além de ter a matéria, de você gravar melhor. A gente tinha uma turma em casa e ia estudar lá 5, 6 pessoas. Esse é um grupo que eu levei do primeiro até o último período, né? São colegas queridos meus, amigos meus, que são importantes na minha vida também. É muito interessante ouvir as experiências de vocês. Eu gostaria de agradecer muito a participação e perguntar. José Olavo, você quer complementar alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta para a gente? Rayane, se nós estivesse aqui, nós íamos 5 ficar horas. 5 horas conversando. Não era bom lembrando. fazer uns capítulos, né? Mas assim, foi muito proveitoso. E outra, você está com primos queridos, assim, e foi uma emoção diferente. Como eu falei, foi a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu perguntei, falei, Valtinho, eu não sei mexer com isso não. Falei, não, fica tranquilo, deixa fluir. Eu acho que hoje fluiu muito bem. Infelizmente, novamente, a gente poderia ficar mais tempo, mas o horário nos impede, né? Mas foi um aprendizado e uma gratidão. Primeiro, escutar do Zé Geraldo falar do meu pai me traz emoções, assim, que a gente tem que segurar. Eu vi que o Zé Geraldo também segurou umas horas ali, mas a gente que conhece o legado dele, né, Zé Valtinho? Então, a gente, de vez em quando, se emociona e se posiciona vendo como é que foi o fato. Então, eu acho que foi muito legal. Eu fico feliz de vocês formarem na FASU. E outra que eu vejo, vocês têm um sentimento de pertencimento, como a gente tem muitos dos nossos alunos. Então, a gente vê todas as pessoas que vão. Quando nós tivemos o dia do zootecnista lá, as pessoas faziam questão. Falaram assim, não, eu formei na FASU. Então, isso para nós que estamos na direção da faculdade, como você foi feliz em falar, Valtinho, tudo é passageiro. A gente está lá para deixar um
uma história que seja boa ou ruim, a gente tenta sempre deixar boa, é legal, porque a gente sente que as pessoas estão acreditando e elas gostam daquela escola como se fosse a segunda casa. Eu vejo assim, quando o Zé Geraldo fala aqui, ele fala, não, e a gente sente o sentimento dele. É a mesma coisa quando você está no seu programa, você fala também, que é da FASU, e a gente sente isso. Claro. Então É eu acho orgulho. assim, é muito interessante. Como ela cativa, por exemplo, eu não formei na FASU. A minha formação, eu sou veterinário, formei em Uberlândia, na Federal, mas assim, a partir do momento que eu estou lá, eu sinto também como a minha casa. E fora isso, nós lá, né, Rayane, como estamos lá, a gente, até a Daniela que está escutando aí vai ficar brava comigo, mas eu sinto como uma família. É engraçado as coisas, a gente sente bem uma família. Então, como você falou, a família tem brigas, voltas, mas sempre para o bem da instituição. O Júnior e Rayane, se me permite, eu preciso fazer quero dar uma palavra aqui que o Júnior falou do pai dele. A gente aqui falou da minha mãe e tal. Eu preciso falar do meu pai. Eu preciso falar do meu pai, que foi uma referência para mim e para o Júnior. O maior legado que o meu pai deixou para a gente foram as portas abertas em todos os lugares que a gente foi e com certeza a gente ainda irá. O legado dele como homem, não falo nem como atleta, que jogou no time do Zé Olavo, meu e o Júnior, a gente está do Palmeiras, né? No Internacional. Mas o mais importante, mesmo quando ele estava nos programas, é eu dizer que meu pai foi muito melhor em casa, como pai, como chefe de família, que como jogador. Se hoje nós estamos aqui, isso é devido ao meu pai. Sabe, eu preciso deixar isso gravado. Que meu pai foi o esteio, meu pai foi uma referência que vai para o resto da vida. E eu quero pegar um ganchinho para falar também do meu avô, que meu avô que proporcionou para a gente essa vida de produtor rural, essa juventude que a gente passou toda na fazenda, sabe? Onde a gente, o que nós somos hoje, lógico que tem a parte genética, mas nós aprendemos na fazenda, o convívio com as pessoas, sabe? Com as pessoas as mais humildes possíveis, e a gente soube aproveitar isso. Isso enche o coração da gente, enche o peito da gente e vai levar isso com a gente. Isso faz da gente uma pessoa melhor, sabe? Essa vivência que a gente teve na infância lá na fazenda, na roça, isso fez uma base para a gente para o resto da vida. Tá? Você me perdoa, eu tenho que falar, eu precisava falar do meu pai e do meu avô, senão a gente não estaria aqui hoje. Com certeza. É verdade, faz sentido. O papai, eu falo, eu tive um homem na minha vida porque eu fui apaixonado, porque eu sou ainda, que foi meu pai. Então, esse foi o homem da minha vida. Tive simples, ele já está certinho, não tem, a referência nossa é ele, vai ser, e não é só para nós não, para os nossos filhos, né? Também ele é referência. Pessoal, meu muito obrigada. Vamos caminhar para o encerramento. Bom, pessoal, esse foi o FazuCast de hoje. Não deixe de compartilhar com os alunos, com os colegas, com ex-alunos e até a próxima.